Hoje é dia 19 de março de 2013 e eu estou na residência da Mariusa e vamos colher os depoimentos dela a respeito da Escola Trajano Camargo, o tempo que ela trabalhou lá. Então, em primeiro lugar, isso faz parte do projeto Trajano Camargo, a ocupação do espaço escolar na década de 1960. A Mariusa ela preparou um material, ela escreveu e eu pedi para que ela lesse o que ela escreveu. Então ela foi escolhida porque ela deve ter experiência para contar pra gente. Isso não tá ali no papel. Depois, como que as salas da escola elas foram ocupadas? Por exemplo, assim, as meninas, os meninos estavam onde? As meninas estavam onde? Não, eram todos na mesma sala. Ah, a escola é mista? Era todos na mesma sala, era misto. Só que na época do seu Manuel, que foi o segundo, depois o primeiro diretor foi o seu Creston São Coimbra. E o seu Manuel, se não me falha a memória, foi em 68, 69. E, ou fim de 67, uma coisa assim. E ele fez sala ambiente. Então tinha sala de costura, sala de bordado, sala de cozinha. Tinha cozinha para eles terem aula de arte culinária. Tinha a sala dele, era a sala de geografia, com atlas, com livros, com pedras, porque ele dava aula da era geológica, tudo, né? Então tinha pedras, e assim por diante. Cada sala era decorada com as coisas referentes à matéria, né? E na hora da parte da cultura técnica existia a cultura geral. Você lembra quais as matérias? A técnica e a cultura geral. Você lembra quais as matérias da cultura geral? A cultura geral era português, matemática, inglês, geografia, história, educação física, religião. Teve uma época que tinha religião, tinha canto orfeônico, né? E ciências? E ciências? Ciências físicas e biológicas, que era o seu Levi, um de Rio Claro, um senhor de idade, que já deve ter falecido, ele que dava. Tinha animais, aves empalhadas da sala dele, tudo referente às ciências, né? E depois na hora de cultura técnica, você lembra? Eles saíam da sala e iam ter a cultura técnica, que era cada um na sua sala também. Os meninos iam ter aula de quê? Os meninos ficavam naquela parte de fora do Trajano, que é onde é as oficinas. Então ali tinha a sala de desenho técnico, tinha a sala de mecânica do Celestino, de forja do seu Ari. Cada aluno ia para sua sala. E as meninas? E as meninas iam aqui para dentro, na corte e costura, economia doméstica, bordado. E você lembra assim, no começo da escola, que você começou lá, quando? Eu entrei lá em 63. 63. A primeira turma da escola, das moças, estava se formando. Foi em dezembro de 1963. Agora, veja se você consegue lembrar assim. Hoje, um ginásio, para entrar no ginásio, eles teriam o quê? 11, 12 anos. A turma daquela época tinha mais ou menos isso? Era mais velho? O que era? É mais ou menos isso. Ok. E tinha que prestar exame de admissão, né? Porque aquele tempo tinha exame de admissão para entrar. E aí era meio concorrido? Como é que era? Era bem concorrido, viu? Porque naquele tempo você pode dizer assim, que em 63 o Trajano, como é que tinha assim em termos de reconhecimento da cidade, o prestígio dele, como é que ele era visto, o Trajano? E no começo do Trajano, eu acho que na época do seu Crespo não era tão procurado a escola. Você imagina por quê? Sabia? Não sei por quê, mas a época de ouro do Trajano mesmo foi na época do seu Manuel. Eu não sei, ele tinha uma outra visão, sabe, de gestão. Então,
ele tornou a escola mais atrativa, sabe? Não só na parte de educação física, ele promulgou a portas abertas, onde os alunos expunham os seus trabalhos lá. Teve nessa época o Farley Design, com o Grupo Avena, com teatro, teatro e música, a Maria José com a roda de poesia. Então... E o que você falou de educação física? Educação física, havia muita competição. Então, principalmente os meninos, tem as meninas também que gostam muito de esporte, né? Mas era mais menino que gostava de esporte. Ele participava de competição regional, entendeu? Cidade contra cidade, escola contra escola. E inclusive nós chegamos a ir até em São Paulo, ficamos alojados no Pacaembu e eu acompanhando os alunos. Era uma coisa muito boa. Então, tudo isso atraía aluno para lá, entendeu? Entendi. Era uma coisa muito boa. Tanto é que o objetivo da escola era da educação geral e um aprimoramento técnico, profissional para os filhos dos empregados da máquina São Paulo. E o objetivo era para os filhos, os empregados e os filhos dos empregados da máquina São Paulo, que a máquina São Paulo era do Trajano. Mas na época do seu Manuel, ele conseguiu elevar tanto o nome da escola, ele mostrar para o povo como era bom estudar no Trajano, que o filho dos empresários de Limeira também passaram a estudar lá. Então, conclusão, Celso Vargas estudou lá, o Marcelo Cruani estudou lá, Gulo, Contim, o Furlan. Filho de empresários da cidade. Filho de empresários da cidade, Contim, enfim, toda a sociedade limeirense estava estudando lá, sabe? A maioria da sociedade estudava lá. E eram todos meninos muito bons. Eles faziam as artes deles, brincalhão, como todo aluno na adolescência. Mas eles me respeitavam muito. Até hoje eles se encontram comigo, fazem festa. Eles eram muito educados, muito, muito, muito. Eu é que era brava, né? Eu trazia eles ali. E aí, então você fazia o quê? Agora eu tô entrando naquilo que você escreveu, tá vendo? É ruim eu ter lido. Você quer ler aí? Mas tava saindo bom aqui. Você quer falar assim? Daí você pode olhar aí pra ver quem que você lembra, dos nomes, essas coisas assim. Então, por exemplo, a sua função lá, ó. A sua função lá, o que você fazia? A minha função era inspetora de alunos. Então eu tinha que olhar o uniforme e ver se eles estavam uniformizados, tinham vindo bem uniformizados, porque não podia entrar sem uniforme. E eu tinha que recolher as carteirinhas dele, que cada aluno tinha sua carteirinha, com fotografia, com os dados dele, os dados pessoais. E essas carteirinhas ficavam num coxinho na porta de cada classe. Aí quando eu chegava, quando eles entravam, eu já tinha visto o uniforme, tudo aí, eu ia, recolhia todas essas cadernetas, esses coxinhos, levava para minha sala, carimbava e punha observação para aqueles alunos que estavam sendo reincidentes. Porque primeiro a gente falava verbalmente, chamava atenção verbalmente, tudo dentro da lei. Se não resolvesse, daí é observação, entendeu? Mas tinha aqueles alunos que precisava ser assinada. Era espertinho, né? Espertinho. Então eles falsificavam a assinatura dos pais. Então como eu tinha aquela responsabilidade com eles, eu ainda ligava para a mãe, para o pai, falando que o filho tinha levado observação. Que era para o pai ficar ciente. Porque eu sabia que ele chegando em casa, o pai ia chamar atenção. Porque não é como hoje, que os pais não ligam, né?
Os pais ainda, tem muitos pais ainda que apoiam a filho quando está errado. Lá não, naquela época não, os pais educavam, o filho era educado na escola e os pais educavam em casa. Então os pais ainda me agradeciam por eu estar fazendo isso. Entendi. E já que nós falamos do uniforme, que se observava o uniforme, fala assim, como que era o uniforme de meninos e meninas. Veja então, se você lembra. O uniforme, quando eu entrei lá, os meninos usavam calça amarela de brincaque, camisa branca, meia branca, sapato preto, tinha que ir com o sapato engraxado, o seu Crespo não tolerava sapato sujo, tinha que ser sapato engraxadinho. E as meninas era saia azul marinha, de prega, blusa branca, com o nome da escola. Manga comprida ou curta a blusa? Manga curta. Manga curta. Curta. E era camisa, tipo camisa. E a manga fofa, sabe? Camisa, mas tipo camisa, com bola. Tipo camisa, mas é a manguinha curta fofa. Sei. E bolso. E sapato preto e meia branca. Aí quando veio o seu Manuel, aí a saia era 3 dedos por baixo do joelho. Aí quando veio o seu Manuel sempre andou bem na estica, né? Que todo mundo falava que ele era muito bonito, porque ele sabia combinar a roupa dele. E bem vestido, e gostava disso. E ele, então, ele mudou o uniforme, passou a ser os meninos calça cinza, camisa branca, com o nome em vermelho da escola, sapato preto e meia cinza. As meninas era saia cinza, preguiada, com cintinho vermelho, meia branca, a saia também era 3 dedos para baixo do joelho. E a meia delas era que altura? 3/4 ou meia? Meia curta. Meia curta e branca e sapato preto. E as meninas eram danadas, né? Porque naquela época já estava começando a entrar mini saia. Então elas, quando chegavam na rua, elas tiravam a blusa para fora e enrolavam o cós da saia para a saia ficar mais curta. Porque dentro da escola não podia vir com a saia curta, né? E naquele tempo ninguém usava boné, né? Não. Nem shorts e nem boné. Todo mundo saia e era um uniforme completo, é diferente do que é hoje, que é mais só camiseta, né? Então agora, se você quiser começar a ler e depois se der a chance aí, você pula até aqueles pedaços que nós já conversamos aqui. Tá. Então, eu entrei lá em 63. Eu ingressei no funcionalismo público estadual como inspetora de aluno no Trajano. A escola teve vários nomes. EITC, que é a Escola Industrial Trajano Camargo, EIETC, Escola Industrial Estadual Trajano Camargo, GIETC, Ginásio Industrial Estadual Trajano Camargo. O diretor naquela época era o senhor Creso Assunção Coimbra. Depois existiram outros, como o seu Manuel da Silva, Ciriaco Antônio Espanhol, Fernando Dário e Arnaldo Luiz de Gasperi. Porém, os anos dourados do Trajano foram durante a direção do professor Manuel da Silva. Ele conseguiu elevar o nome da escola e fazê-la conhecida e mais procurada. Foram os anos de ouro. O objetivo da fundação do Trajano era servir os funcionários e seus filhos, os quais trabalhavam na indústria Máquina São Paulo, que eu falei agora de pouco. Por longos anos, presidida pelo Dr. Trajano. A meta da escola era que seus alunos pudessem ter, além da cultura geral, um aprimoramento técnico profissional. Entretanto, por influência do professor Manuel da Silva, ela se tornou uma escola mais democrática, onde estudava desde o mais humilde até o mais rico.
Nela estudaram Varga, Cruanes, Vasuti, Rocco, Contim, Lucato, Bulo e tantos outros da nossa sociedade. Os alunos daquele tempo eram brincalhões e arteiros, mas tratavam os funcionários e professores com respeito. Muitas amizades eu fiz entre eles. Os alunos tinham cada um a sua carteirinha, que eu já expliquei como era. Do uniforme também eu já falei. Dobra um pouco as folhas que fica melhor. Põe um pouco a folha mais baixa, vê se enxerga. E dobra, dobra. Dá pra você dobrar? Dá. Isso. Peraí. Os meninos, quando terminavam o ginásio, hoje a oitava série, eles estavam aptos para trabalhar na profissão que escolhessem. E o mesmo se dava com as meninas. Se elas parassem de estudar, estavam aptas a se tornarem eficientes donas de casa. Porém, a maioria de ambos os sexos continuaram os estudos, como Zacarias, a Noemi Kilma Lavazzi e tantos outros. Isso foi só um pequeno exemplo. Também naquela época, muitos namoros começaram no Trajano e transformaram-se em casamentos que duraram até hoje, que duram até hoje, né? Como Fernando Dário, que foi diretor depois, e que casou com a Vera Gugel, que foi aluna. A Morena Ragazzo, que eu nem sei, não lembro o nome dela, o apelido dela era Morena. Silvia Helena. Morena Ragazzo. Escutou? E Hélio Pastore, casou com Hélio Pastore. Silvia Helena. Acho que é Silvia Helena Ragazzo, isso mesmo. Odair João Malavazzi e a Noemi Kiel. E muitos outros que não me lembro agora. As festas juninas do Trajano, jura, meu, até hoje tem saudade. Porque era a melhor festa de Limeira. A melhor festa junina de Limeira. Não teve mais festa igual aquela. Não existiu mais. Era demais. Aquilo fervia de gente. E quem que trabalhava para fazer Nossa, o brilhantismo da festa? Mas todo mundo, olha aqui. As festas juninas no Trajano, sem falsa modéstia, era a melhor de Limeira. Todos trabalhavam alegres, cujo enfoque era o total êxito. À noite, as paqueras estavam garantidas. Eu mesmo paquerei muitas vezes lá dentro. Ai, era muito gostoso, muito. A gente trabalhava a gente dava risada a noite inteira, viu? As mesas, tinha que vender mesa com antecedência, porque senão quem quisesse não tinha mesa de última hora. E as mesas ficavam ali onde ficava na quadra, na quadra, nas oficinas ali, era tudo tomado por mesa. Então as mesas eram vendidas com antecedência, tal a quantidade de pessoas que compareciam. Os alunos do Trajano eram não só de Limeira, mas também de Cordeirópolis, Iratemápolis, Artur Nogueira, etc. Outro evento que atraía muitos visitantes era o Portas Abertas, cuja bonita exposição com os trabalhos dos alunos da época do professor Manuel. Era uma exposição com as coisas que os meninos faziam e as meninas faziam, sabe? Então, vê se você lembra que eu andei escrevendo um pedacinho a respeito. Veja de alguma coisa que faziam os meninos e o que faziam as meninas. Vê se você lembra de alguma coisa, algum objeto, alguma peça. Então, os meninos, como trabalhavam com forja, tudo, eu lembro que eles fizeram uma bancada de forja, sabe? De ferro fundido, pequenininho assim, e eles davam para os visitantes que iam lá. E o dinheiro de festa junina? Desenho técnico, os desenhos que eles faziam era posto em bancada. Mas essa Portas Abertas é só para exposição do trabalho dos alunos, não é nada, dos alunos. Não é nada para vender material. Não, chegava a vender. Cara, peraí. Não, pode continuar. Chegava a vender o trabalho das meninas, chegava até a ser vendido. E o que tinha o trabalho das meninas? Elas faziam bordado, sabe? Corte e costura. Mas e a peça, assim? Guardanapo? Avental, guardanapo, toalha de mesa, jogo de lençol, tudo
que as meninas aprendiam lá. Uhum. Eram coisas bonitas mesmo. Isso acontecia só no Trajano. E isso fez com que a escola fosse bastante procurada pela população, encantada com tudo de bom que ela oferecia. Os alunos, além da cultura geral, frequentavam aulas de mecânica, carpintaria. Vamos dar uma pausa aí? Você quer tomar uma água? Deixa eu dar uma pausa aí, depois a gente continua. Vai tomar um gole d'água. Tentei ajudar aqui. Vai tomar um gole d'água. Eu fui procurar, mas não sei onde tem água aqui. Vai. Já parou. Vai. Os alunos, além da cultura geral, frequentavam aulas de mecânica, carpintaria, desenho técnico, serralheria, forja, fundição, etc. As meninas, além da cultura geral, aprendiam economia doméstica, arte culinária, prática e teórica. Baixa o papel um pouquinho. Baixa o papel, senão fica muito aqui em cima, não sei. Vai. Arte culinária, prática e teórica, corte e costura, bordados, etc. À noite era só ensino profissionalizante. Depois E o que tinha no profissionalizante? No profissionalizante era só essas matérias técnicas. Não existia cultura Mas eram geral. outros alunos, né? Eram outros alunos. Aham. E não tinha cultura geral à noite. Ok. Mas depois, quando veio São Manuel, começou a ter. Vai ser igual de dia. Cultura geral e cultura técnica. E nesse tempo a escola chamava ginásio industrial. Ginásio industrial. Ok. Passaram pelo Trajano excelentes professores, como Celestino Micami, Odécio Luque, Caetano Griso, Ari Gato, Júlio Américo Barbugrabá. Voltando à nossa gravação, ontem por uma questão de bateria na filmadora nova aqui, nós paramos a uns 3/4 da entrevista com a Mariusa. E hoje é dia 20 de março, são 4:05 mais ou menos da tarde, e vamos então continuar a gravação com a Mariusa. Vamos lá, Mariusa, você lembra aí onde você parou? Então, eu lembro. Passaram pelo Trajano ótimos professores, como Celestino Micami, Odécio Luque, Caetano Griso, Ari Rigato, Júlio Américo Barbuglabade, Ari Pereira Souto, Guido Tonhasca, Pedro Leite de Barros, Edson Luzvarg, Lourenço de Jesus Schmidt, Avelino Novaes Teixeira, Plácido Gomes, professor Levi, que era o mais idoso de todos, Dirceia Risse Ciarroque, Kinuê Quitano, que era de São Paulo, Rosa Fuzito, que era de São Paulo, Carmelita Piovesan, que era de São Paulo, Alcino Escudeiro Queiroz, Maria Negro Lencioni, Claudete Tintori, Ercinda Tanquiquil, Maria Flávia Corlati, João Francisco Duarte, que era orientador psicólogo, Neuza Bertin de Campos, que depois passou a ser diretora da escola, Neuza Bertin de Campos, Antônio Carlos Bianchi, que era de Rio Claro, o Valdir, que eu não lembro o sobrenome, que também era de Educação Física, era de Rio Claro, a Deni Teixeira, que eu também não lembro o sobrenome dela, acho que era Deni Teixeira, e era de Rio Claro, Vladimir Gavioli, Valdete Tetzer Gavioli, Maria Ângela De Luca, Rosinha Bombini, Maria Alice Mofato, Zilá Parronque, Regina Pagotto, Sônia Mergulhão, apelidada pelos alunos de Sônia Tibum. Sônia Tibum, porque era Mergulhão. Edmilson Simões, Sônia Simões, Maria do Carmo Antunes, Maria Fracalossi Duarte, que era esposa do Sr. João Duarte, Ana Moio Leoncini, Lúcia Della Coleta, que era de Cordeirópolis, Helenis Cruz Silva, Donata Luiza Natali, Marilda Pacheco, Darli Rosada,
Aurora Ferreira Mota, Fernando Dário, Osmar Pescitelli, Farid Zane, professor Bazan e esposa, ambos de educação física, que eram de Rio Claro também, José Luiz Rodrigues, que atualmente está como secretário de esporte do Adiche, Vera de Felice, e Miriam Meliado, que também era de Rio Claro, e outros que eu não me lembro, porque... e a Silvia de Felice, que era irmã da Vera, e o marido dela, o Ranieri. E a dona Alcina Escudeiro Queiroz, que eu não lembro se eu falei agora. A professora Dirceia Serroque foi a compositora do hino a Limeira, em parceria com o Dr. Malé, dentista, hino que até hoje é entoada em festividades de Limeira e até na Câmara Municipal. O aniversário da escola, que é dia 17/5, era festa o dia inteiro, era uma maravilha. Na manhã havia missa na quadra, depois distribuição de achocolatado à vontade, com pão fresquinho da padaria paulista, que era ali perto, o pão com manteiga. Isso era feito no porão, embaixo das oficinas, na rua Santa Cruz. Além da minha pessoa, havia ainda o seu Alfredo Pessotto, que cuidava mais da parte dos meninos. E também a Cleide Serafim de Luca, que veio bem depois. E depois vieram mais 3 que depois ficaram um pouco tempo aqui em Limeira. Os lanches no dia da festa eram preparados pelos serventes. Cremilda Buque Rodrigues, Maria Drago Andolfo, Ruth Roland Scarpiti, Margarida Ragonha, Clélia Cafinato. Logo após havia jogos de competição de classe contra classe e de escola contra escola, organizados pelo professor Júlio Abad, professor Bazan e esposa, José Luiz Rodrigues, Elza Ragazzo de Castro, Ranieri e Silvia de Felice, Vera de Felice. Além de professor, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Além de professor, cuidava, o Julinho, além de professor, ele cuidava da inscrição da escola em jogos regionais. Eu até cheguei a acompanhar os alunos num desses jogos em São Paulo e ficamos alojados no campo do Pacaembu. Aí estava um frio desgraçado e nós tínhamos que tomar o banho, né? Porque ninguém ia ficar sem tomar banho. Eu tive que tomar banho pelada perto das alunas. Ai, Maria. Você já viu se depois disso eu não tinha como manter a rede ali, né? Ah, meu Deus. Os alunos tinham orgulho de estudar nessa escola. Quando pretendiam estudar no Trajano, eles eram obrigados a fazer o curso de admissão com a professora Merili Esteves de Oliveira, para posteriormente prestarem o exame. Lá nasceu o Grupo Avena, criado pelo professor Farid Zane, com músicas de teatro e a roda de poesia que eu falei ontem, pela dona Maria Negro Lencioni. No aniversário de Limeira havia desfile de manhã e à tarde procissão com os alunos de todas as escolas. Numa dessas procissões foi feito um andor pelos alunos e no desfile uma maquete da Gruta da Praça, confeccionado pelos alunos e orientados pelo professor Mikami. Tudo perfeito, ficou lindo. Um dia, dona Dirceia, professora de canto, sabendo que eu cantava, me convidou para ensaiar com os formandos para a festa de formatura. Isso foi em 63, no final do ano. Aceitei seu pedido, porém não me lembrei de pedir permissão para o professor Credo, que era o diretor. Aí, então, justo na hora ele me procurou, me encontrou e depois alguém falou que eu estava no salão. Não precisa
falar, né, que eu fui repreendida, né? Os serventes mantinham a escola sempre limpa e os corredores até brilhavam. Eram os serventes. Serventes eu já falei quem era, todas, né? De homem, os serventes eram Sebastião Moreira, que tinha o apelido de Ico, Valdemar Vendramini, que ganhou esse emprego por ter participado da Segunda Guerra Mundial, que até todos os professores brincavam com ele, que falava que tinha um Iquinho que ele deixou um Iquinho lá na Itália, porque ele era solteiro quando ele foi, né? Tinha apelido de Doca. Arthur Frederico Beck, José Carlos Marques Pereira, Orlando Pascoaleto, todos estão falecidos, todos. Na secretaria eram Dona Nilza Dias Maduro, que era secretária, Neuza Ferreira Miller, que depois tornou-se secretária, Helena Pinto Souto Bianchi, Luci Soares Cortez. Quando a Neuza foi para o Cotil, a Neuza Ferreira Miller, quando ela foi ser secretária lá no Cotil, a Helena tornou-se secretária. De todas elas, só a Luci está viva. Só a Luci Soares Cortez que está viva até hoje. A Neuza morreu agora recentemente. Também daquela época o seu Dirceu Natal Leonardi, Henrique Duarte do Pátio e Pedro Geraldo Quadros, contadores, e trabalhavam no almoxarifado, porão da Rua Santa Cruz, além de controlarem a entrada e saída de materiais. Todos também são falecidos. A verba que vinha para a escola, eu não tomava conhecimento disso, porque, né, mas diz que era muito grande. Então, a escola tinha tudo à vontade, sabe, Marlene? Tudo. Não me aposentei no Trajano, porque com o tempo o salário foi se achatando. Pedi exoneração, porque eu não podia acumular cargo, e fui lecionar, aposentando-me como efetiva, mediante concurso público. Tenho saudade dos 24 anos que permaneci no Trajano. Éramos como uma família, e é por tudo isso que eu guardo muito amor no coração, e por todos que conviveram comigo e que se tornaram meus grandes amigos até hoje. Ô Marilza, vamos lá, ficou boa a gravação. Lembra o seguinte, o que funcionava no porão? No porão? O que você lembra de, assim, vamos dizer assim que você entrou na escola, o que é que tinha o porão? Tinha coisa que não precisava, entendeu? Tinha madeira, guardava madeira, consertava a carteira. Era oficina e almoxarifado, é isso? É oficina e almoxarifado? O almoxarifado. A oficina ficava em cima. Sei. Lá em cima. Não as oficinas dos alunos. A oficina de conserto dessas coisas aí? Era tudo no porão embaixo. É isso que eu tô falando. Embaixo. Então ali tinha carpintaria. O Edson Luz Varg tinha carpintaria ali. Ele ensinava os alunos a mexer com carpintaria. Na parte do fundo, no porão, não a parte da frente? No porão, no fundo lá. Daí... Porque na parte de cima tinha forja, fundição, mecânica, desenho, essas coisas assim, não é? Desenho, E embaixo tem essas coisas aí. E onde funcionava a biblioteca? A biblioteca, cada hora ela funcionava num lugar. Uma hora funcionava lá em cima. Lá em cima, onde era a diretoria, porque faz tempo que eu não entro mais lá. Tudo onde mudado. era a diretoria. Na época do senhor Arnaldo era ali, do senhor Manuel também. Ali foi um tempo, foi a biblioteca. Teve uma época que a biblioteca foi entrando na escola, virando à esquerda, depois você vira até o fim. Ali também, uma época, foi a biblioteca. E as salas, onde as meninas, por exemplo, faziam
Elas tinham economia doméstica. É, a economia doméstica era dada na sala ambiente de economia doméstica, que era uma cozinha. Então. Que é até hoje a cozinha lá, né? Eu não sei se lá mudou. Aquela onde é hoje a cozinha, ali já chegou sala de aula. As coisas ali estão diferentes. Eles têm... Eu dei aula mesmo, onde hoje em dia que eles chamam laboratório lá de nutrição, foi classe. Hoje em dia você tem CPD. CPD é a sala de processamento de dados onde tem os computadores. Então a escola tá diferente. Então agora conta aquele assim. A cozinha era assim, entrando, você virava à direita e depois virava à esquerda, já era a cozinha, vizinho de um banheiro. Ah, então já sei. E embaixo da escada era a minha sala. E teve um tempo que a minha sala era logo na entrada. O seu Manuel pôs um balcão ali logo na entrada. E do lado esquerdo. Sei. Logo ali na entrada, ele pôs um balcãozinho e ali eu ficava. Daí, na época do seu Manuel, ele pôs a minha sala embaixo da escada. Embaixo da escada era uma salinha. Embaixo da escada? Virando à direita. Esquerda? No fim tem a escada, não tem? Embaixo da escada. Tem dos dois lados, tem a direita e a esquerda. Mas do lado direito. Então ali era... que tá porque tudo... do lado esquerdo tem uma escada que desce o porão. Mas desce e também sobe. Não. Você entrando pela porta da frente e indo pela esquerda até o fim, vai ter uma escada, mas do lado vai ter uma outra escada que vai pro porão. E do lado direito não. É uma escada e embaixo tem uma salinha. Já sei. Então hoje é hoje é o Xerox, que é terceirizado. Parece que é isso mesmo que é lá. Então, lá era a minha salinha. Vou contar uma novidade. Quando o seu Manuel entrou, ele modernizou, ele tinha ideias avançadas, né? Então ele comprou um interfone para não ter que estar me chamando toda hora. Ele comprou um interfone, mas eu não sabia direito como que funcionava o tal de interfone. E um dia, eu não sei o que ele fez, que eu tava com raiva dele, eu fui desabafar com a Cremilda. Falei, também, seu Manuel, não sei o que tem, isso aqui. Escutou. Aí ele escutou tudo que eu tava falando. Aí ele ligou lá e falou assim, bonito, né, Zuzu? Falando mal de mim, né? Por isso que eu gosto dele, viu? Eu ainda vou ter que fazer uma entrevista, dele ainda com ele. Marius, então, ontem você falou que as classes eram mistas, tinha bastante aluno na escola? Nossa, chegou a ter ano de ter 2.000 alunos. Para aquela época, bem. Eu acho que depois do seu Manuel... Não era tão grande como é hoje, né? Depois do seu Manuel veio o Ciríaco. Depois do seu Manuel veio o Ciríaco. Depois veio... o Fernando Dário. Do Dário. Depois veio o Degas. Depois veio o seu Arnaldo. E depois a escola acabou porque veio o Paula Souza, né? Sim, a escola mudou, ela muda a estrutura, mudou nome. Mudou tudo. Mudou tudo. Ela deixou de ser da Secretaria da Educação. É da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, é isso que chama. Então é tudo muito diferente. Marius, ficou ótima a gravação, espero aproveitar assim uma boa parte das coisas e a gente agradece porque se não tiver os depoentes, né, a gente chama os depoentes, os colaboradores, mas eu prefiro o nome entrevistado. Eu falei alguma coisa que você não sabia? Eu não sabia, por exemplo, da classe mista. Eu não deu tempo ainda de eu estudar essas coisas, sabe? Era os anos 60. Que era seu Manuel, essas coisas eu sabia, né? Mas aí então ficou ótima. A gente agradece, depois eu faço os papéis, eu passo por você a sua transcrição. E como diz o outro, que Deus ajude, que o serviço não é
fácil. Demora quanto tempo para ficar